Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom, a nossa live de hoje é sobre violência contra as mulheres nos livros didáticos, o ensino da história como tecnologia de gênero. E a nossa convidada especial é a Suzane de Oliveira. Ela é mestre e doutora em História pela UNB e pós-doutora pela Unicamp e pela Universidade Complutense de Madrid. Bom, antes de eu convidá-la para a nossa live, eu queria destacar a relação entre as tecnologias de gênero e os processos de subjetivação. Então, para as pessoas que perderam as 4 primeiras lives, eu indico que assista, tá lá no nosso canal do YouTube, Valesca Zanello, e elas são a base de conversação entre essa série de lives que a gente tem feito durante a pandemia. O conceito de tecnologias de gênero, essa palavra, esse conceito foi cunhado pela Teresa de Lauretis, que é uma feminista que eu gosto muito e que aponta, então, para produtos culturais que não apenas retratam os valores, os ideais, os estereótipos de gênero, mas têm um caráter performativo, ou seja, incitam, reiteram, recriam, reforçam, né? Tem um caráter ativo no sentido de configurar processos de subjetivação. Queria também chamar a atenção que a Judith Butler, ela destaca a ideia da história como uma construção narrativa na qual as categorias do presente são projetadas no passado para justificar esse presente. E aqui a gente tem, então, que sublinhar a importância da memória, né? A construção da memória e a luta pelas construções da história e dessa memória. A memória, ela fornece uma ancoragem identitária para a gente. Bom, levando isso em consideração, as perguntas que vão perpassar essa live são: os livros didáticos de história podem se configurar como uma tecnologia de gênero? Como? São possíveis outras histórias? Histórias de outros possíveis? E, por fim, qual é o papel da perspectiva dos estudos de gênero nisso tudo? Tá? Esse foi o tema de pós-doutorado da Suzane. Vou convidá-la agora aqui para a nossa live. Os estudos dela. Olá! Ai, que bom que deu certo! Deu, tinha que dar. E aí, querida, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem. Você Obrigada ouviu pelo convite. Ah, é um prazer te receber aqui. Você ouviu as perguntas, não ouviu? Ouvi, sim. Vamos lá, a palavra Ó, é toda sua. tudo bem, tá todo mundo ouvindo aí meu áudio direitinho, minha imagem? Tá ótimo. Você corta o pessoal que fica subindo? Muito bom. Bom, então a nossa conversa aqui é um pouco sobre a minha pesquisa de pós-doutorado, né, que a Valesca já apresentou aí, né, sobre as representações de violência contra mulheres nas narrativas, imagens, textos e exercícios dos livros didáticos de história aprovados no Programa Nacional do Livro Didático de 2018 para o ensino médio. Por que que eu escolhi esse PNLD, né, esse Programa Nacional do Livro Didático de 2018? Porque havia um edital onde o primeiro item era, né, o edital de avaliação das obras, que era a promoção de imagens positivas das mulheres, né, algo que vem aí das demandas dos movimentos feministas de mulheres, né, sobre a educação, sobre os currículos, já de muito tempo. E tinha um outro item também que era a promoção da superação da violência contra as mulheres, né? Isso aí era parte da agenda também do governo PT, Lula e Dilma, né? Então isso adentrou. E a violência correlata ao racismo também, né? E à homofobia. Então, são livros que me chamaram a atenção justamente por conta desses critérios de avaliação, resultados de intensas lutas feministas aí de mulheres no campo da educação e nas negociações com o governo, né? E que a gente bem sabe que no PNLD de 2020, esse trecho da violência contra as mulheres foi retirado, né? Então, a gente teve aí retrocessos significativos
né, no campo da educação, porque os livros didáticos, como você mesmo mencionou aí, é uma tecnologia de gênero poderosíssima, né? É um dispositivo cultural complexo, pedagógico, muito utilizado e que, por meio do PNLD, ele é distribuído gratuitamente, né? O governo compra das editoras para distribuir nas escolas, então se distribui aí milhões de cópias. Então, pode ser o único material de leitura que muitos brasileiros vão ter na sua casa, né? Ou seja, é um grande filão do mercado editorial no Brasil. Enfim, para mim também não me prolongar aqui, tá? Porque eu falo demais, então eu vou me concentrar nas questões que a Valesca colocou aí, né? Sobre de que forma, né, os livros didáticos se constituem como uma tecnologia de gênero. E daí a história, né? Porque a gente está falando de livros didáticos e a gente está falando da história escolar, da história a ser ensinada na escola. Nada garante que o que está nos livros didáticos é a história ensinada, tá? Porque aqui a gente parte do princípio de que os professores são atores e atrizes importantes nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, todo ato de leitura é um ato de produção de sentidos e significados também, né? Então, vamos partir daí. Mas os livros didáticos são fonte importante para a gente poder perceber aí as disputas e os embates, né, no campo aí dos currículos e da educação, os interesses, né, que vem aí por meio das políticas oficiais. Primeiro, a história ela é uma forma de interpretação do passado sempre mediada pelos interesses, né, do presente, pelos nossos valores, nossas concepções, nossas emoções, nossos traumas, afetos, desafetos, né? Então, tudo isso influencia na forma como a gente narra, como a gente interpreta o passado. Apesar da historiografia se basear em fontes e indícios concretos, materiais, né, do passado, ela é sempre uma interpretação desses vestígios, ela é uma construção posicionada. Ou seja, a história não é uma cópia fiel do passado, não é o passado pelo passado, né? Mas ela é uma forma, né, de ver o passado a partir das lentes do presente. Mas isso não retira a importância da história na vida prática, né? Nós aprendemos história não só nos livros didáticos, mas nas obras escritas por historiadores profissionais, mas também nas novelas, nos filmes, na literatura, nas histórias em quadrinhos, nas músicas, nas redes sociais, nos jornais, nos desenhos de animação, nas artes plásticas, até mesmo nas conversas cotidianas, na família, nas igrejas, nos terreiros de candomblé, de umbanda, nos movimentos sociais. Então, a história é um tipo de conhecimento fundamental no estabelecimento de sentidos para o presente e para a construção de projetos de futuro, pois a história é capaz de conectar passado, presente e futuro. Né? A história, como eu falei, não é só o passado pelo passado, tá? A história ela fala sobre quem nós fomos, né? O que somos, o que fomos no passado, e isto marca a nossa identidade no presente, porque a memória ela é um componente fundamental de nossa construção identitária. Por isso a história ela é uma tecnologia de gênero, porque ao narrar o passado, a gente elege personagens e acontecimentos e nós atribuímos sentidos e valores às ações, né, aos sentimentos, ao comportamento desses sujeitos. Né? Então, se uma certa narrativa histórica, sexista, racista, dos livros didáticos, privilegia apenas os homens brancos, né, como sujeitos de força, de saber, de agressividade, de virilidade, de dominação, excluindo mulheres, indígenas, negros, essa história ela acaba colocando em funcionamento uma tecnologia de gênero que mantém, né, esses sujeitos subordinados, vitimizados, dependentes, sem reconhecimento político de suas ações, de suas identidades, de suas memórias. E isso é bastante desempoderador. No ensino de história, né, as meninas e adolescentes são confrontadas com muitas imagens históricas que reforçam o tempo todo nos livros didáticos esse lugar subalterno das mulheres na história. Então, nas histórias das guerras, por exemplo, as mulheres aparecem, né, quase sempre como vítimas de estupros, e isso nos últimos anos tem aparecido muito mais, até porque depois da Segunda Guerra Mundial para cá, o estupro ele tem se tornado uma arma de guerra fundamental, principalmente nas guerras mais recentes, aí nos anos 90, e isso é mencionado nos livros didáticos, na Guerra da Bósnia, na guerra várias aí do Congo também, na África. Então, na história das guerras, né, por exemplo, a gente tem muitas cenas de dor, de sofrimento, de desolação, de precariedade da vida das mulheres. Né? As mulheres quase sempre representam nos livros didáticos o sofrimento humano, até mesmo em desastres naturais,
catástrofes, né, terremotos, as imagens sempre privilegiam, né, o sofrimento feminino, né? Então, isso não é por acaso. No Brasil, por exemplo, na história do Brasil, a Guerra de Canudos, a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, a gente tem uma imagem canônica, né, que é de uma mulher andando desolada num campo, uma pintura, né, desolada num campo sozinha. A Guerra de Canudos tem uma fotografia também muito difundida em vários livros didáticos que mostra as mulheres prisioneiras com crianças e idosos, todas apavoradas, na maior parte mulheres negras, né, e os homens atrás armados, né, o governo ali também do exército, né? Então, são imagens que mostram esse poder dos homens, né, desse controle dos homens sobre as mulheres, ou seja, a violência contra as mulheres ela é expressiva do poder estatal também, né, até mesmo usado nesse sentido. Então, outro exemplo são as cenas de Inquisição e de caça às bruxas, né, que aparecem nos livros didáticos, onde mulheres, até mesmo como Joana d'Arc, aparecem em situações de extrema violência, com exposição de seus corpos aprisionados, sendo queimados, torturados, né, assassinados. Então, os livros didáticos são, sim, perigosas tecnologias de gênero. Apesar, como eu falei aqui, dos avanços que a gente observou nos livros didáticos nos últimos anos, de 95 para cá, com todas essas prescrições do PNLD, do cuidado com imagens preconceituosas, sobretudo sexistas e racistas, né? Temos que considerar, sim, que houve avanços significativos, mas não mudanças epistêmicas, né, importantes e que realmente possam transformar aí a cultura escolar. Então, por isso, a gente vê reforçando essa dominação masculina e há enunciados até que reforçam essa ideia da natureza sexual masculina indomável, insaciável, né, por meio do estupro, em cenários de guerra, até mesmo de Idade Média, né? E isso passa sem qualquer problematização, sem crítica, né? O estupro aparece sem menor historicidade, o assédio sexual também. Então, perde-se a historicidade desses atos de violência como atos simbólicos, expressivos, de dominação, de virilidade, atos de vontade de poder, e que tanto naqueles contextos do passado, introduziam o patriarcado, como também, ao ser contado e recontado, acabam introduzindo o patriarcado também na vida social. Isso aí lembra o que a Judith Butler falou, né, do gênero como uma performance reiterada, né, estilizada de atos. E a história ela é uma disciplina, né, performativa, porque ela fica reiterando isso, reiterando lá da pré-história aos dias atuais, a chamada longa história do patriarcado universal, onde, né, as coisas parecem que sempre foram as mesmas, né? Assim, a violência contra as mulheres se passa com certa frieza, com certa normalidade, como algo inevitável, né? O maior problema está no modo como a masculinidade hegemônica, branca, cristã, heteropatriarcal, aparece como um modelo para os meninos, para os homens, né? E isso precisa ser questionado, porque a maior parte desse sujeito histórico que aparece nas narrativas principais dos livros didáticos, né, são sujeitos masculinos, brancos, né, e eles aparecem, né, nessa posição de dominação, de agressividade. Então, a história também colabora, né, nessa produção dessa masculinidade tóxica, nessa masculinidade que violenta, que agride mulheres, homens negros, pobres, indígenas também, né, como eu falei aqui. A gente pode perceber o impacto disso na prova do Enem de 2015, se vocês se lembram sobre aquele tema da redação, sobre a persistência da violência contra as mulheres no Brasil. E a maior parte dos estudantes que tirou nota máxima, né, eles apresentaram enunciados históricos, né? E é interessante que eu fiz um recorte disso, não vai dar tempo de falar aqui, de como eles, boa parte desses alunos, veem a violência contra as mulheres como algo que vem desde a pré-história, como algo enraizado profundamente no tempo, ou seja, como algo inevitável. Isso, para mim, como a gente fala, é algo ahistórico, né? Como se ou seja, isso paira, né, como uma entidade no tempo, que parece impossível de mudar. Né? Então, isso aparece nas aprendizagens dos estudantes e isso está também relacionado com o que a gente observa nos livros didáticos. Então, o que nós somos hoje depende da forma como interpretamos nossas experiências passadas. Por isso mesmo, a história é capaz de gerar processos de identificação, ou seja, de tecnologias de gênero, modos de construção de ser homem, de ser mulher. Não por acaso a história foi usada, né, principalmente no século XIX, para construir um projeto de nação brasileira baseada no mito da democracia racial.
né, colocando o homem branco como grande representante, protagonista político de nossa história, relegando negros, indígenas e mulheres a um lugar subalterno e inferior, né, colaborando mesmo com processos de subjetivação marcados pelo racismo e pelo sexismo e a violação de direitos humanos para estes grupos na formação da nação. Né? Então, os livros didáticos eles são instrumentos aí também de poder nesse sentido, né, de projetos de nação. A história é uma forma de estabelecimento de sentidos para as nossas ações no tempo. Nós olhamos para o passado a partir das lentes do presente, mas muitas vezes para legitimar, e a gente olha para esse passado muitas vezes buscando argumentos para legitimar nossas ações no presente, para fortalecer nossas posturas, nossas identidades e para vislumbrar, então, projetos futuros. Não por acaso, né, a gente ouve muito essa frase, mas sempre foi assim. Por que você quer mudar agora? Né? Então, a gente busca exemplos no passado para dizer que para que você quer mudar, né? Para afirmar nossas posturas. Então, o ensino de história, nesse sentido, vem sendo alvo mesmo de uma série de negacionismos históricos, né, por parte de grupos fundamentalistas de extrema-direita, que hoje detêm o poder político e que veem na história uma maneira de afirmar suas identidades, seus interesses, seus poderes no presente. É assim que negam a crueldade da escravidão, que negam o genocídio dos povos indígenas, negam que houve tortura na época da ditadura militar, afirmam que o que houve foi uma revolução militar e não uma ditadura. Não por acaso, relembram então até velhos torturadores como se fossem verdadeiros heróis. Né? Então, isso mostra o quanto a história é importante na construção de nossa identidade e dos projetos políticos no presente. Né? Por isso mesmo, os professores de história têm sido os mais criminalizados e perseguidos por grupos fundamentalistas, pelo movimento Escola Sem Partido, na ofensiva antigênero, né? Que nos últimos anos vem impactando a educação escolar para a igualdade de gênero. Qualquer menção ao termo gênero é satanás, né? Passa a ser visto erroneamente como um convite, né, ideológico ao homossexualismo, ao feminismo, numa cruzada moral, né, que esses grupos estão promovendo aí, disseminando um pânico, né, moral, né, em cima das questões de gênero, dizendo que isso vai destruir a família, né? Então, qualquer mudança na nossa forma de ensinar histórias hoje em sala de aula, principalmente pensar essa história para a igualdade de gênero, tem sido um grande desafio. Né? É algo que devemos encarar como professores com muita coragem, né? Numa luta mesmo pela educação democrática, cidadã e libertadora. Né? Isso está sendo bem difícil. Né? E sim, respondendo... Oi. Deixa eu só comentar uma coisa. Quer dizer, é tanto que se recorta para se contar, e aí aquilo que você deixa de lado e não conta. Então, por exemplo, quando você fala da escravização, mas você não enfoca, por exemplo, os quilombos, a resistência. Quando você fala um tipo de sociedade que subalterniza as mulheres, mas não conta de outras sociedades onde era diferente. Quer dizer, é tanto a escolha do que se conta, quanto a forma como se conta, não é isso? Exatamente. Daí entra a importância, né, do ensino de história na construção de histórias do possível. As histórias do possível são histórias que vêm para romper com essa ideia de uma natureza imutável, né, da desigualdade de gênero e raça na história da humanidade. Então, é possível desconstruir essas tecnologias de gênero e construir outras tecnologias de gênero, sim, no ensino de história. Principalmente por meio de nossas práticas pedagógicas, das leituras que a gente pode fazer das narrativas de violência, das imagens de violência, o que eu não proponho abandonar essas imagens do ensino de história. Acho que a gente tem que confrontar os estereótipos, a gente tem que confrontar a violência para ressignificar, né, para que os estudantes eles aprendam a questionar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, não omitir a violência, mas trazer, como você mesmo falou aí, histórias do possível que mostrem também esses sujeitos que estão sendo constantemente vitimizados nas histórias, mostrar esses sujeitos como sujeitos de saberes, de direitos, de resistência, né? Que mulheres eram essas que naquela foto da Guerra de Canudos estão todas lá apavoradas, né? Numa situação de medo, de precariedade, né? Sendo dominadas. O que essas mulheres estavam fazendo ali? Né? Essas mulheres foram estupradas, sofreram prostituição forçada pelas tropas do governo também. E por que essa vontade justamente de sujeitar estas mulheres, por exemplo? Por que a vontade de sujeitar corpos femininos indígenas e negros
né, no período da conquista e colonização? Qual o significado disso? Né? Ou seja, então a violência é um dispositivo de poder. Né? E ao reproduzir isso nos livros didáticos, e sem questionar isso, a gente acaba também difundindo a naturalidade disso, né? A banalidade, aquilo que a Rita Segato chama de pedagogias da crueldade. Né? Que isso aí é algo que a gente está acostumado na televisão, nos filmes, o tempo todo a gente é exposto a muita morte, muita violência, nos noticiários o tempo todo falando de feminicídio, mas nada é dito no sentido de desconstruir as masculinidades que estão promovendo essa violência, ou seja, de historicizar. Por isso eu falo que a importância do ensino de história no processo de mostrar mesmo como que essa masculinidade ela é construída, como essa vitimização também das mulheres, ela é uma construção cultural, ela é inventada, ela não é natural. Mas Isso ela vem... oferece. Quando você também traz outras histórias, né, dos possíveis, vamos colocar assim, você oferece outros pontos de identificação também para as crianças, né? Eu acho que tem um ponto importante que é como abrir isso que aparentemente é assim, é uma possibilidade, já existiram outras. Isso é subversivo. E talvez seja exatamente isso que seja tão combatido o ensino de história que problematiza. Porque não é só um ensino onde você tem uma aprendizagem só de conteúdo. Isso tem um impacto existencial. Exatamente. As histórias do possível são histórias que nos abrem para um contato com sociedades diferentes. Ou seja, a gente não estuda história só em busca daquilo que explica os problemas do nosso presente, ou as desigualdades do presente, a violência do presente, mas a gente busca também na história outros mundos possíveis. Né? Outras formas de relações humanas, outras concepções de natureza, de corpo, de governo. Né? E isso daí nos ajuda a expandir os nossos horizontes. Então, pensando essa relação passado, presente e futuro que a história pode nos oferecer, quando a gente estuda sociedades outras, com outras perspectivas, e aí eu falo sociedades indígenas, sociedades da América pré-colombiana, alguns reinos africanos, onde mulheres podiam governar, né, onde mulheres podiam ser rainhas, sacerdotisas, mulheres podiam ser diplomatas, líderes, mulheres com saberes. A gente também não precisa ir muito longe, não. Aqui mesmo na história do Brasil, a gente tem várias histórias de mulheres negras que resistiram, que lideraram processos de resistência, né, à escravização. Essas histórias são histórias que nos inspiram, né, nos inspiram, e isso alarga os nossos horizontes para a transformação, porque a gente mostra, olha, então quer dizer que nem sempre foi assim? Então, as coisas podem ser diferentes. Então, olhar para o passado. Isso. Esse é o olhar perigo, para o né? passado. Olhar para o passado para abrir o presente, para empoderar mulheres, para transformar os homens, né? Mostrando, então, outras formas, outras relações humanas, né? Que não sejam baseadas na binariedade, na oposição, na hierarquia, né? Então, essas histórias do possível, elas são histórias que trazem as vozes e saberes, muitas vezes, das próprias mulheres para a sala de aula. Então, que revelam uma história na perspectiva das mulheres, e não uma história sobre as mulheres, que é o que a gente aparece aí, que a gente vê, né? Mas uma história na perspectiva que valorize o protagonismo político, as ações, a resistência das mulheres em diferentes tempos e espaços. Né? E assim, vocês vão entender até o que seriam os exemplos de história do possível em filmes históricos. Né? Então, a gente tem filmes como Estrelas Além do Tempo, Histórias Cruzadas, Harriet, né, saiu aí recentemente, As Sufragistas, Anjos Rebeldes, dentre outros que trazem também essas histórias inspiradoras. Né? Tem um agora rolando aí no Now, que é o Antônia, que é a história da primeira mulher que passou por uma série de preconceitos e desafios para se tornar a primeira regente de orquestra. Então, são histórias que empoderam, né? que inspiram também as mulheres a sair de situações de opressão. Né? Ao ver a outra, a gente se identifica. Isso engendra uma tecnologia, né? Um dispositivo aí que colabora. Tem um livro didático. Eu vou pedir essa listinha depois e vou fazer um post para disponibilizar aqui no Instagram, porque eu tenho certeza que vão me pedir, tá bom? Com certeza. Tem uma indicação também que acho que vão gostar. É um livro paradidático maravilhoso chamado Somos Todas Rainhas, que foi produzido por um coletivo de mulheres negras e que está disponível na internet em PDF.
né, ensina, ele traz uma série de histórias do possível, de mulheres africanas, afro-brasileiras, mostrando personagens que atuaram como líderes, governadoras, né, mulheres influentes em antigos reinos africanos, mulheres com sabedorias incríveis, e também que lideraram revoltas contra o colonialismo e a escravidão, tanto na África como no Brasil. Este livro é de autoria da historiadora Gisele Santos, uma historiadora negra, né? Então, traz outras formas de subjetivação de mulheres negras na história, né? Ou seja, engendrando outras tecnologias de gênero capazes de empoderar mulheres negras, né? E difundir também uma educação antirracista, né? Depois eu passo aí também o link de acesso a esse livro, ele é gratuito. Então, os professores têm um papel fundamental na leitura das representações de violência contra as mulheres em sala de aula. Né, para romper com. Para isso é importante também que a gente rompa com essa ideia de uma história única. Né? A gente precisa entender que história tem historicidade, a história também tem história, e que alunos e professores devem interpretar o passado, devem problematizar, devem ressignificar narrativas sexistas e racistas que os livros didáticos ainda perpetuam. Não existe o livro didático perfeito, pois não existe a história perfeita, né? Nem absoluta, única, né? Todo ato de leitura, como eu falei, é um ato de produção de sentidos. Então, isso, professores e alunos não podem ficar inertes, passivos diante de imagens e textos que trazem temas sensíveis de violência, que mostrem a dor, o sofrimento, né? Porque isso, como a gente falou, que impacta, né, nos próprios estudantes que veem essas imagens, né? Impacta muitas vezes até no sentido de banalizar, né? A gente vê isso como uma coisa tão normal que você vai ficando, como você vê tanto filme com mortes, né, e assassinatos, você vai começando a perder a sensibilidade, né? É normal isso daí, né? Então, os professores precisam estar cientes dessa possibilidade e a gente precisa também investir na formação de professores, né? Nesse sentido. Professores que não sejam apenas aqueles que reproduzem conhecimentos que estão nos livros didáticos, né? Mas professores que saibam refletir, questionar, né? Que sejam sujeitos desse processo de ensino-aprendizagem também, né? Produzir conhecimentos históricos significativos, professores que entendam que ensinar história, né, promover uma educação que faça sentido para os seus alunos, né, promover conhecimentos que estimule a refletir, a pensar historicamente o mundo e as identidades, né? E é por isso que eu proponho que os professores enfrentem as narrativas dos livros didáticos em sala de aula, né? Ao narrar, por exemplo, histórias que envolvem episódios de estupros em cenários de guerra, de colonialismo, de escravidão, de dominação, a gente deve ter um cuidado com a educação das emoções. Né? A Sarah Ahmed, que é uma feminista pós-colonial, ela fala muito da política cultural das emoções. Né? A Judith Butler também, naquele livro Quadros de Guerra, também fala disso, do modo como a vitimização excessiva, né, em cenários de guerra, né, em imagens de guerra, acaba também gerando um certo descaso com essas vidas. De tanto você ver esses corpos violentados, você começa, né, a fazer pouco caso. E daí, então, a gente precisa pensar no modo como a gente narra também a violência, né? Pensando nessa reeducação das emoções, um novo olhar sobre a dor, sobre o sofrimento das mulheres. E, nesse sentido, é muito importante trazer as narrativas das próprias mulheres, colocar as mulheres no centro dessa narrativa, para que a gente possa criar empatia. Daí a gente pensar também a importância da empatia no ensino de história, da gente também poder se ver na dor do outro, da gente poder também sentir, né, aquele sofrimento e pensar, né, o quanto isso é ruim para aquela pessoa, né, e é ruim, poderia ser ruim para mim, poderia ser ruim para o outro também, né? Então, a empatia no ensino de história, ela é muito importante, né, tendo todo um cuidado também aí para entrar e sair da empatia com certo cuidado. Há muitos textos também nesse sentido. As histórias, né? A história ela deve vir acompanhada, né? Ou seja, de uma crítica, né? Ou seja, de histórias bastante críticas e reflexivas, né? Explicitamente emancipatórias, aí, que considerem o potencial criativo do passado para pensar o presente e o futuro. A gente precisa de histórias que trabalhem a favor de uma educação para a convivência, para a democracia, para a paz, para a diversidade, para a liberdade, né, para a igualdade de gênero, raça, uma educação para potencializar os direitos humanos, né, e os processos de empoderamento de mulheres e outros sujeitos vitimizados e oprimidos pelas histórias que os livros didáticos ensinam. A Vera Kandal
que trabalha muito com educação para os direitos humanos, fala disso, né? De trabalhar com o empoderamento desses sujeitos, né? No sentido de construção de direitos humanos ou de garantia de direitos humanos. E para isso você precisa mostrar essas pessoas como sujeitos, né? Sujeitos cujas vidas importam. É bem nesse sentido. Né? E para que essas vidas ganhem importância, elas precisam estar no centro da narrativa. Elas precisam aparecer não como corpos inertes, mortos, né? Ou aprisionados, ou torturados. Né? Precisam aparecer como corpos de ação, né? Como corpos de saberes, de resistência que atuaram, e não como aqueles corpos, como aparece lá o corpo da Moema indígena morta na praia, né? O corpo de Joana d'Arc, que sempre aparece em imagens que mostram ele sendo queimado, né? A santa queimada, né? Como eu falei, as imagens das mulheres da Guerra de Canudo, né? Então, mostrar outras histórias seria mostrar as histórias do possível. E essas histórias do possível, então, que abre aí processos de empoderamento, né? E a gente pode estar buscando nas histórias dos movimentos feministas também, que pouco aparecem nos livros didáticos, apesar de começar a aparecer nas últimas décadas. Antes a gente não tinha menção nenhuma. Mas agora tem aparecido, tem até surgido estudos sobre isso, sobre a imagem dos feminismos nos livros didáticos, mas ainda falta muito. E também não adianta a gente também querer cobrar tudo só do livro didático, porque o ensino de história não se restringe só ao livro didático, né? Uma parte do ensino, então, está ligado ao modo como os professores gerenciam esse processo em sala de aula e como eles estabelecem o diálogo com os materiais didáticos e com os estudantes, né? E com a cultura histórica, né? Porque aquilo que se ensina em sala de aula não provém especialmente daquilo que se produz nas universidades, né? O saber histórico escolar, ele tem uma configuração própria, específica, né? E muitas vezes se baseia mesmo na cultura histórica que se difunde na nossa sociedade, né? Então, nesse sentido, os professores precisam estar alerta. É isso. Senão falta Ah, muito. não, foi Eu tô... muito legal. Tô só aqui absorvendo. Eu adorei, Suzane, foi ótimo. Diz o nome do seu artigo. Quem tiver interesse de ler, só buscar no Google. Você podia dizer o nome do artigo, dos dois O artigos que artigo você publicou. Violência contra Mulheres nos Livros Didáticos, entre parênteses, PNLD 2018. Esse eu publiquei ano passado na revista Estudos Feministas, e o outro é Memória. Ih, congelou. Suzane? Bom, gente, que bom que congelou quando ela já tinha terminado. Vamos ver, você voltou? Congelou. Você só falou do primeiro, vai para o segundo. Isso, falei. Ah, congelou enquanto estava falando? Sim. Então, o segundo é subjetivação e educação. É memórias, educação e subjetivação. Como as representações de violência sexual são abordadas nos livros didáticos de história. Esse está na revista Tempo e Argumento. Na minha página, no academia.edu, tem lá esses 2 artigos que foram publicados ano passado e mais outros 3 também que foram publicados em capítulos de livros também sobre esse mesmo tema. E agora eu estou trabalhando também na produção de um livro, né? Juntando todo esse material e ampliando um pouco mais, o que não coube também nos artigos, né? E Não, pensando nesse livro maravilhoso. mais como uma orientação para os professores, né? Esse seu trabalho é Trabalho. muito importante, muito importante. Eu quero te agradecer que você tenha aceito o convite, reforçar, gente, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, como recontar a história é abrir possibilidades de novas existências. Na semana que vem, a nossa live, a gente vai ter uma live que também vai ser sobre tecnologias de gênero, mas vai ser sobre como as teorias em psicologia podem se configurar como tecnologias de gênero. E o exemplo que a gente vai usar são as teorias sobre ciúmes. A gente vai trazer de novo a minha doutoranda, a Maísa Guimarães. E a gente vai apresentar, então, as teorias das psicologias sobre os ciúmes. Não percam, porque vai ser muito legal. Suzane, então, um beijo muito grande. E foi ótimo te encontrar aqui, querida. Um beijo. Obrigada, eu vou postar depois a igualmente. lista. Eu vou pegar com ela o nome dos livros, dos filmes, tá bom? Ok, tudo bem. Obrigada pela Então, um oportunidade. beijo, Valeu. querida. Beijão. Tchau.